Olá, bem-vindos a mais um S-Metal Entrevista. Eu sou a Caroline Queiroz, jornalista do S-Metal, e hoje a gente está aqui com a advogada Fayda Bello. Fayda, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Ei, Carol, oi, gente, boa noite, alegria minha poder estar aqui falando com essa empresa que é tão relevante para que os trabalhadores tenham direito a ter direitos. Perfeito, Fayda. Bom, vamos começar do começo. Acho que, não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe, mas a Fayda, ela é uma figura nas redes sociais. A gente estava conversando um pouco antes da entrevista começar. Você ganhou notoriedade gigante nas plataformas digitais, em questões de expertise de direitos e afins, né, dentro dessa lógica da advocacia. E também pelo seu carisma único, o seu jeito... Isso é ela que está dizendo. Modéstia. Bom, a gente sabe também, como eu comentei, que existem pesquisas e estudos que mostram que os algoritmos tendenciam a não entregar conteúdo de criadores pretos. E como foi para você? Não sei se você acha que você conseguiu ultrapassar essas barreiras sistêmicas, mas de certa forma eu acredito que talvez a gente possa apontar que sim. Como foi para você isso? E como foi para você se solidificar, inclusive, uma das principais criadoras de conteúdo jurídico nas plataformas? São vários recortes, né? Realmente houve um boom grande, mas não tão grande quanto poderia ser se eu fosse uma mulher branca. Obviamente que se eu fosse uma mulher branca fazendo o que eu faço, eu acho que eu teria uns 8 milhões, né? Mas ainda assim a mensagem chegou, rompeu bolhas e fez com que muita gente de várias áreas, porque aqui é muito relevante eu relatar que não é um público só que lida com a lei. Eu falo com um público que nunca viu um código penal na vida. Eu falo com um público que tem sede de saber mais sobre o direito, mas não entende. Por quê? Porque o jurista é metido besta, usa uns termos que ninguém entende, que só a gente entende. Então a minha ideia foi usar uma linguagem inclusiva que todo mundo entende para que o direito fosse democratizado, porque o direito é de todo mundo. E aí, já tentando aí fazer um negócio, gente, que eu tive acesso a esse livro aqui. Vou fazer um merchan. É o meu bebê. Esse livro muito interessante da Fayda, que traz uma série de terminologias jurídicas, explicando principalmente, sobretudo, para as mulheres. Então, mulherada metalúrgica que está assistindo a gente aqui, esse livro aqui, muito interessante para você ficar por dentro dos seus direitos e garantias jurídicas, né? E vamos trazer agora os questionamentos, Fayda, para o universo trabalhista um pouco, que é o grande público que acompanha a gente, né? Na sua visão, quais que são as interseções entre a misoginia no local de trabalho, a discriminação de gênero e o racismo sistêmico no contexto trabalhista? A gente precisa voltar à história. E quando a gente volta à história, a gente lembra que o Brasil foi um país que ele foi o quê? Colonizado. A Europa trouxe um modelo pronto, que era a meta que ela tinha para o Brasil. O modelo era esse homem branco, hétero, cis, cristão, líder. A mulher era o quê? Um adereço que veio ao mundo apenas para gerar herdeiros a esse homem. E junto com isso veio quem? O padre. Por que o padre? Porque iria ter uma forte influência cristã para lembrar que a mulher sábia edifica a sua casa e que ela tinha que ser submissa. E assim o Estado e as leis no Brasil foram criadas, inclusive as grandes empresas. Ou seja, por muito tempo, em todas as organizações, nós só víamos homem até a mulher ter o direito de ir à escola, ter o direito de arrumar o emprego. E aqui eu preciso realizar mais um outro recorte. Qual é a mulher que eu falo com você? Eu falo da mulher branca, hétero, cis, cristã. Porque quando eu recorto isso para a mulher negra, ela sequer era vista como mulher. Ela era uma coisa que tinha um dono e que era o quê? Escravizada. Então, por isso que ainda hoje a gente vê que as mulheres ganham 24% a menos que o homem realizando o mesmo papel. E quando eu recorto para as
as mulheres negras, elas ganham 48% a menos. Isso tudo é resquício de toda essa história que eu relatei, que ainda hoje a gente luta aí para rechaçar. E se esse ambiente empresa, ele não foi criado para este corpo, logo quando esse corpo ocupa ele é o quê? Diminuído. Lembra que eu disse que a mulher era vista como um objeto. Então, quando ela está ali dentro da empresa, quando ela sobe um cargo, a ideia é que houve uma relação íntima com alguém. Mas não porque a gente é boa pra caramba, e a gente é boa pra caramba, pra arrumar então aí a vaga. Por essa razão, ainda hoje, muitos homens acham que esse ambiente empresa não é o lugar da mulher. Por um outro lado, a gente fica muito preso sobre a violência contra a mulher no ambiente doméstico. Só que quem está dentro de alguma casa tem um emprego, gente. Por essa razão, igualmente dentro lá da empresa vai rolar assédio. Certo. Vai rolar várias outras coisas, porque é o mesmo homem que está dentro de alguma casa. Então a gente precisa sim que as empresas saibam de todo esse histórico e criem remédios para que este ambiente, que hoje precisa ser plural, mas seja igualmente um ambiente seguro. Resumindo a história, não adianta eu falar que eu preciso ter empresas equânimes sem que esse ambiente esteja pronto, seguro para essa pluralidade. Perfeito. Já que a gente está entrando nessa situação do corporativismo, eu queria que você explicasse para a gente o significado desse termo que você trouxe e traz em algumas palestras, que é o de misoginia corporativa. Se você puder explicar para a gente, dar algum exemplo prático, por favor. Exatamente isso que eu relatei, porque veja bem, quando eu digo que alguém é misógino, que um homem é misógino, é alguém que tem aversão ou de qualquer forma quer diminuir a mulher enquanto mulher. É o desprezo ao fato dessa mulher ser uma mulher. Quando eu migro isso para a organização, eu olho essa mulher como burra, como um corpo que está ali para me obedecer, como alguém que não é igual a mim, não tem o direito como eu de ocupar esse espaço. Infelizmente, isso se agrava muito quando essa mulher vira líder. Quando ela vira líder, ou ela adota um viés como um homem para que ela seja vista quase como homem, inclusive no que diz respeito a roupas, ou ela simplesmente vai ser rechaçada simplesmente por ser mulher, porque ainda não aceitam que uma mulher pode liderar uma grande organização. Os dados mostram que apenas, eu acho que 20% das grandes empresas são lideradas por mulheres. Então a gente está muito longe. Enquanto a gente está muito longe, esse ambiente não normaliza a presença desse corpo. E como eu rechaço ele sendo misógino. E você acredita, por exemplo, que organizações como o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, sindicatos de outras categorias, têm um papel importante no que diz respeito a tentar promover ferramentas para que esses corpos possam ocupar esses espaços? Perfeitamente. E eu falo mais. É um motor, um ator de extrema relevância em vários recortes. No que diz respeito às mulheres que trabalham nas organizações, prestar amparo e, mais ainda, cobrar que essas empresas deem respostas quando essas mulheres forem vítimas. Por um outro lado, falando sobre mulheres e homens, cobrar também de igual maneira para que essas empresas apliquem cursos, ensinem, porque, gente, o problema de crimes contra as mulheres no Brasil, seja em qualquer ambiente que for, não é pena, não. Porque a gente tem um dado histórico
cultural. E isso não se resolve só com repressão. A gente precisa ter uma dualidade, que é a educação que previne, porque é mais importante que reprimir, é evitar que esse corpo sofra. Então, eu entendo que vocês podem e devem não só apenas realizar esses cursos, mas que cobrar que essas empresas realizem cursos, workshops, para que essas empresas possam ser um lugar seguros para os homens e as mulheres. Perfeito. Olha, minhas perguntas terminaram. Você queria deixar alguma consideração final aqui para nossa entrevista? Eu falo demais, né, gente? Eita, eu falaria mais um tempo aqui ainda, mas eu entendo que temos um protocolo para seguir. A última que eu acho que é relevante relembrar é que toda essa lógica, ela alcança a raça, tá? Porque da mesma forma que as mulheres foram excluídas por muitos anos de ter o acesso a emprego, as pessoas negras de igual forma foram excluídas do direito de ir à escola e de arrumar um emprego. Inclusive, se vocês olharem a lei de crimes raciais, você vê que lá consta como crime de racismo não empregar alguém em razão de raça ou cor. Por que existe esse artigo? Porque até pouco tempo atrás a raça era uma razão para a empresa não empregar alguém. A boa aparência que antes tinha, lembra que colocar incluso, ela não incluía um rosto preto. Então é importante que todos nós compreendamos que o Brasil é plurirracial. E assim sendo, as empresas precisam ser plurirraciais, múltiplas, plurais, até porque os dados mostram que empresas plurais lucram mais. Até porque um ambiente plural entrega um resultado melhor. E até porque nós temos o direito de ter um Brasil justo, equânime, que respeite todas as pessoas. Muito obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui com mais um S Metal Entrevista e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.